Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Convive com os teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros. Calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consuma com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. A recomendação do poeta é sábia e pertinente. Um poema só é bom, se maturado na sementeira do silêncio. Antes de se tornar palavra, a poesia é experiência de vida silenciosa. Os artistas sabem disso, e nós precisamos aprender. Demora naquilo que você precisa dizer. Livre-se da pressa de querer dar ordens ao mundo. É mais fácil a gente se arrepender de uma palavra dita do que de um silêncio. Palavra errada na hora errada pode se transformar em ferida naquele que ouviu, também naquele que disse. Há muitos momentos da vida em que o silêncio é a resposta mais sábia que nós podemos dar a alguém. Na pressa de falar, corremos o risco de dizer o que não queremos. E diante de tudo o que foi dito, nem sempre temos a possibilidade de consertar o erro. Palavras erradas costumam machucar para o resto da vida. Já os silêncios certos, esses possuem o dom de consertar. Por isso, prepara bem a palavra que será dita. Palavras apressadas não combinam com sabedoria. Os sábios sempre preferem o silêncio. E nos seus poucos dizeres está condensada uma fonte inesgotável de sabedoria. Não caia na tentação do discurso banal, da explicação simplória. Queira a profundidade da fala que nos pede calma. Calma para dizer, calma para ouvir. Uma regra interessante para que tenhamos uma boa compreensão de um texto é justamente a calma. Só assim podemos adentrar nos significados que o autor quis sugerir e, consequentemente, mergulhar no mistério do seu texto. Leituras apressadas podem fomentar equívocos. E equívoco é uma espécie de desentendimento entre o que escreve e aquele que lê. É uma forma de obstáculo para a compreensão da linguagem. Na comunicação verbal cotidiana, isso sempre acontece. Dizemos e não somos compreendidos. Diante do impasse, duas realidades são possíveis. Ou alguém disse com pressa, ou alguém escutou sem atenção. Dizer e ouvir requerem silêncio. Só diz bem aquele que pensou antes no que iria dizer. E ouve melhor aquele que se calou para escutar. A regra é simples, mas exigente. Por isso hoje, neste tempo de palavras muitas, queiramos a beleza dos silêncios poucos. Eu sei que muitas vezes nós somos vítimas das palavras malditas. Não são poucas as vezes em que palavras malditas chegam até os nossos ouvidos. Uma palavra pode ser maldita por causa do conteúdo que ela tem, ou então por causa da forma. Hoje eu estava lendo um texto, coincidentemente, falando da música das palavras. E o escritor estava dizendo que para cada palavra há uma música diferente que nós podemos colocar nela. De maneira que você pode dizer uma coisa muito dura a alguém, mas você colocar uma música que faça bem ao ouvido de quem escuta. Então a pessoa escuta aquela palavra dura, mas com uma música bonita. Talvez tenha sido isso que Jesus soube fazer o tempo todo. Jesus dizia coisas muito duras, mas a música das palavras de Jesus era extremamente sedutora. Porque ele sabia muito bem que não adiantava dizer as coisas sem musicalidade. Não adianta nada a gente dizer as coisas com braveza. Não. A gente será muito mais bem entendido se a gente buscar uma música suave para colocar a palavra dura. Você experimenta isso na sua vida todos os dias. Quando você precisa dizer alguma coisa de muito sério aos seus filhos, e às vezes você não sabe nem por onde começar, porque você tem medo do conteúdo que você vai dizer. O conteúdo é duro, é de exigência.
e os nossos filhos não estão muito acostumados a serem exigidos. Eles entraram nesta mística do mundo de hoje, nessa tendência do mundo de hoje, de que tudo tem que ser muito simples, tudo tem que ser muito fácil e rápido. E educar os filhos muitas vezes requer um discurso duro, exigente. Então você vai descobrir junto de Jesus que é possível dizer coisas duras com musicalidades atraentes. É isso que fazia com que as pessoas parassem para prestar atenção no que Jesus tinha a propor. O reino de Deus que Jesus propunha não era coisa fácil, não era coisa simples. Dá trabalho construir o reino. Mas ele construía de um jeito tão terno que as pessoas esqueciam a dureza da palavra e se prendiam na música que envolvia aquela palavra. Minha gente, muitas vezes o que a gente faz de errado não é o que a gente diz, mas é como a gente diz. É a música que a gente coloca na frase. Pode ser que hoje você tenha ferido alguém com aquilo que você disse. Pode ser que hoje você tenha sido ferido por alguém com aquilo que você disse. E talvez você não tenha errado naquilo que você disse. Você tinha razão naquilo que você disse. Você estava certo ao reivindicar o que você reivindicava ou ao dizer aquela verdade que você disse. Mas talvez você não tenha escolhido o melhor jeito de dizer. Talvez você se perdeu na pressa, na raiva, na ira. É estranho, mas na vida a gente perde a razão quando a gente fica bravo. Na vida a gente perde a ternura quando a gente se irrita, porque a ira, ela tem o poder de retirar de nós a sabedoria. E quando nós estamos fora da sabedoria, geralmente nós não sabemos colocar músicas nas palavras. Todos nós gostamos de música. Todos nós gostamos de ouvir aquilo que entrou um dia dentro do nosso coração, nos fez bem. Por quê? A palavra veio com música, ela não veio sozinha. O intérprete colocou naquela palavra uma intenção tão bonita que você de fato acreditou naquilo que ele estava cantando. Uma canção bem interpretada, ela expressa todo o poder de verdade que o compositor quis dar. Mas aquele que interpreta, o bom intérprete, ele faz a canção se tornar ainda mais verdadeira do que quando nasceu da mão do compositor. Porque ele soube colocar a intenção da voz. Eu, quando dava aula na faculdade de teologia, lá na faculdade deoniana, eu sempre dizia para os meus alunos que seriam padres um dia: olha, cuidado para você não ficar com um tom de voz, um jeito de falar igual a todo mundo. Busque a melodia das palavras. Busque o seu jeito de dizer. E que o seu jeito de dizer as verdades evangélicas, que o seu jeito de ensinar o Evangelho, a palavra de Jesus, as coisas boas da vida, estejam de acordo com aquilo que você verdadeiramente acredita em e identifica neste mundo como ternura. A palavra pode ser dura, mas a música que envolve a palavra não precisa ser. Porque aí você vai ter um poder de convencer muito maior do que se você estivesse usando a palavra dura com uma capa, uma armadura. Não. Todos nós temos medo de armadura, porque ela nos recorda a guerra. E às vezes, ao invés de colocar melodia, música na nossa palavra, a gente coloca armadura. A gente sabe que na lógica dos nossos amores é muito fácil a gente amar quando a gente tem razão para amar. Mesmo porque às vezes na vida nós achamos que para o amor existir é preciso que haja uma razão. E geralmente é assim que funciona. Não só achamos, como é assim que funciona. O amor gira muito em torno das razões. Agora, o surpreendente é quando você descobre que dentro de você há uma capacidade de amar que independe das razões. Digamos que 90% do seu amor você ame a partir de razões. E é muito simples. O outro faz alguma coisa que merece a sua predileção. O outro representa alguma coisa que merece a predileção. O outro realizou alguma coisa na vida que abriu seus olhos para que você percebesse.
e de repente o seu amor caminhou naturalmente em direção daquele que despertou isso em você. Mas você também não pode negar que mesmo quando você tem razões para amar alguém, de vez em quando o amor esbarra em você sem razão nenhuma. E você descobre uma fonte de gratuidade. O outro não fez nada por você. O outro não falou nada para você. Mas o seu olhar atingiu e você foi capaz de amá-lo mesmo sem ter razões. Se eu amo naturalmente aqueles que me dão razão para amar, e se boa parte do meu amor, se os 90% da minha capacidade de amar estão movidos, estão na direção daqueles que me dão razão, a conversão é a gente diminuir um pouco esses 90% para dar maior espaço àquele amor que não tem razão. Porque somente no momento em que a gente descobre o amor que não tem razão, é que nós vamos entrar no sentimento mais profundo que Deus nos ensinou através de Jesus. Se você for pensar, Jesus tinha muito poucas razões para amar os seus. Traiu o tempo todo, os amigos traíram, os amigos mentiram para ele. E se você humanamente quiser dizer que Jesus não tinha muitas razões para continuar amando seus amigos, você está certo. Porque você faz a sua análise a partir dessa lógica que é comum nos dias de hoje, que sempre foi comum na história da humanidade. Nós continuamos amando à medida em que o outro corresponde àquilo que a gente espera dele. Mas e se no momento que deixa de corresponder e você descobre que mesmo assim você continua amando, então de alguma maneira você está vivendo a consequência daquela jaculatória que a minha mãe me ensinou quando eu era criança, pedindo ao coração de Jesus que ele me desse um coração semelhante ao dele. Quantas vezes eu como criança rezei isso sem entender? Fazei o meu coração semelhante ao vosso. Ter um coração semelhante ao coração de Jesus significa você entrar nessa porcentagem menor de amar sem razão e dilatar. Você não conhece nem 1% da humanidade, mas você pode amar essa humanidade inteira. O significado do amor cristão nos coloca na possibilidade de quem quer que seja que a gente encontrar hoje pela vida, mesmo que eu não tenha a oportunidade de conviver, mas que o meu encontro seja amoroso. Há uma palavra bonita que traduz o amor, que se chama gentileza. A gentileza é aquela demonstração de amor, esse amor gratuito. Você nunca viu aquela pessoa na vida, mas naquele momento, a sua reserva de amor, esse amor que não precisa de razões, exerceu um domínio sobre você. E quando você foi dominado por esse modelo de amor gratuito, o mundo inteiro ganhou naquele gesto. Porque onde existir uma pessoa agindo em nome da gentileza, o amor de Deus estará prevalecendo no mundo. Onde existir uma pessoa hoje disposta a viver o amor da gratuidade, Deus estará vencendo a partir dela. Esse é o desafio de todos nós. Você sabe muito bem quanto é que você tem de amor gratuito dentro de você. Eu sei muito bem quanto que eu tenho dentro de mim. É disso que nós estamos falando, minha gente. É a gente descobrir que quando o outro é intragável para mim, eu tenho que me desdobrar na direção dele. Não é por uma questão de vaidade você ser melhor que ele. Não, não. É para que os ódios do mundo diminuem a partir da nossa capacidade de amar. Às vezes nós temos aí tantas pessoas que não gostam de nós, tantas pessoas que falam mal de nós, que nos tratam mal. Nós não temos que dar o mesmo resultado. Não, nós não vamos negociar com a mesma moeda. Porque assim nós tornamos o mundo pior do que já é. Eu não quero um mundo pior, você quer? Eu tenho certeza que não. Então fazer a diferença nessas pequenas medidas, e a gente cresce como pessoa, a gente se aproxima de Jesus. A gente fala tanto que a gente quer ser semelhante a Jesus, mas Jesus tinha uma facilidade imensa de amar os que odiavam. Aqueles que o odiavam, ele amava mesmo assim. Aproximar-se daqueles que nos tratam mal e oferecer um gesto de gentileza é um jeito bonito que a gente tem de mostrar que nós não estamos em guerra.
Porque às vezes o nosso silêncio pode dizer que nós estamos em guerra também. Não. Aproximar-se, tratar bem, receber bem o que chega, mesmo que ele não goste de você. O problema é dele, é ele que não gosta. Você faz o seu esforço de trabalhar a sua humanidade, por quê? Porque você não quer se juntar ao cordão do ódio no mundo de hoje. Acho lindo, minha gente, a capacidade que Jesus tem de olhar para os miseráveis e pensar que essa religião começou assim. Pensar que tudo isso é motivado por essa mística. O absurdo de um Deus que prefere os pobres, o absurdo de um Deus que prefere os fracos, o absurdo de um Deus que prefere os pecadores. De você pensar que onde existe a miséria humana, ainda que seja aquela que nos envergonha, lá o amor de Deus grita, pede passagem. E quem sabe pensando assim, nós vamos deixar de vestir essa vaidade da santidade, nós vamos retirar de nós as máscaras que muitas vezes nos impedem de nos aproximar dos outros, porque a gente acha que a gente é melhor que eles. Quem sabe assim a gente vai ganhar um olhar diferente, mais misericordioso, sabendo que na fragilidade do outro eu também estou espelhado. Que quando eu olho para o pecado do outro, eu estou vendo o meu também, que por isso talvez eu rejeite tanto, porque eu estou vendo no outro aquilo que eu não gosto de ver em mim. Deus tem que abrir os nossos olhos para essas coisas, minha gente. Porque o tempo todo Jesus se ocupava dessas pessoas, ele não tinha medo. Ele não tinha medo das prostitutas, ele não tinha medo dos ladrões, porque ele sabia muito bem quem ele era e o que ele podia fazer na vida delas. Tomar posse desse olhar de Jesus para que a gente comece a olhar o mundo com olhos diferentes. Tomar posse desse jeito específico de Jesus ser, para que nós possamos ser nas pequenas medidas também como ele. Que não caiba dentro de nós essa santidade vaidosa que nos distancia dos outros, não. Se a sua santidade lhe distancia daqueles que precisam da sua misericórdia, cuidado, porque você pode estar no caminho errado. Quanto mais Deus está em nós, maior será a nossa capacidade de olhar para os calvários do mundo e dele nos aproximarmos com reverência. O amor humano é assim, gente. É uma arma poderosa que pode edificar, como pode também destruir. É por isso que nos casamentos existem pessoas que vivem experiências maravilhosas de serem edificadas porque se casaram. Se transformaram em pessoas maravilhosas. O outro a fez crescer, o outro a promoveu, o outro a fez encontrar o que ela tinha de mais bonito e não sabia. Mas nós também sabemos que existem muitos relacionamentos, muitos casamentos, muitas amizades, que são fatores de transformação e de destruição para aqueles que vivem. Por quê? Porque o amor não está sendo interpretado com seriedade. O outro está usando do poder que tem, porque eu não sei se existe um poder maior do que esse. Eu não sei se existe uma autoridade mais determinante do que essa, a autoridade afetiva. A autoridade afetiva é uma coisa que precisa ser administrada com muito cuidado. Quando você tem autoridade afetiva sobre o outro, isso é, você é importante para o outro, aquilo que você fala tem muito peso. O seu gesto tem muito peso. A sua opinião tem muito valor. E graças a Deus, por quê? Existe uma autoridade afetiva, que se a gente exerce de um jeito certo, na hora certa, a gente consegue encaminhar o outro para o bem, para o melhor caminho. Por isso que o filho vai fazer questão de obedecer o que o pai propôs, se ele realmente tiver uma autoridade afetiva sobre o filho. O grande problema muitas vezes das nossas famílias é que a gente perdeu a autoridade afetiva. Outro começou a exercer. Como é que a gente mantém a autoridade afetiva? Amando, não tem outro jeito. É à medida que a gente ama o outro, é que o outro vai pensar 2, 3 vezes se vai nos trair ou não. É à medida que a gente percebe que o outro está dando a vida por nós, que a gente vai pensar 2, 3 vezes antes de ofendê-lo, antes de machucá-lo, ou antes de dizer alguma coisa que a gente sabe que vai fazer mal para aquela pessoa. Não é fácil não, eu sei.
Mas essa autoridade afetiva, ela nos salva. Ela nos orienta, ela nos encaminha. É você ouvir a palavra certa, da pessoa certa e na hora certa. Quem tem a autoridade afetiva sobre o outro precisa saber que tem essa regra. A hora de dizer, como vai dizer. Porque você sabe que aquilo que você vai dizer vai ter peso. Muitas vezes as pessoas são destruídas porque aquele que tinha a autoridade afetiva, utilizando-se de objetivos pessoais e escusos, querendo tirar vantagem da autoridade que tinha sobre o outro, manipulou. Fez o que quis. Isso é muito perigoso. Volto a dizer, não era para isso que Jesus entrava na vida das pessoas. Jesus entrava na vida das pessoas porque queria transformá-las em pessoas melhores. E essa precisa ser a nossa postura no mundo, minha gente. Nós somos cristãos, vivemos a mesma mística. Se quisermos entrar na vida do outro, a gente tem que ter essa consciência. Eu quero entrar para tornar o outro melhor. Para torná-lo pior? Não. Essa é a mística do diabo, O diabo que gosta disso. O diabo é que faz questão de transformar as pessoas em pessoas piores. Mística não, Esta é a maldade dele. Não é nosso objetivo. E hoje eu tenho certeza que Deus quer entrar na sua vida, quer exercer autoridade aí no seu coração, só com esse único objetivo: fazer você ser uma pessoa melhor. Que você descubra um jeito interessante de ficar mais leve, de jogar fora um pouquinho dos pesos que lhe acorrentam. E se existe alguma autoridade afetiva sendo exercida em você, e se você percebe que essa autoridade está lhe destruindo, tenha coragem de colocar essas cartas na mesa e definir o papel dessas pessoas. Porque se você não cuidar de você, é difícil que outras pessoas possam ajudar a cuidar. Cuidado tem que partir de nós. Hoje lembrando que é dos contrários que muitas coisas nascem. Coisas positivas, não é verdade? Dos nossos avessos, sempre gosto de dizer: presta bem no seu defeito, presta bem atenção no seu defeito, para você saber qual é a virtude que dele pode nascer. Que na verdade, nós vamos adquirindo muitos vícios, muitos defeitos ao longo da vida, que se a gente não cuida, a gente nunca vai fazer essa transposição. O defeito é muito natural na vida humana. É muito natural que a gente se perca nos nossos limites. Eu sou limitado, você é limitado, a indigência faz parte da nossa história. É meu estatuto, é seu estatuto sofrer de indigências. Mas quem disse que essas indigências precisam ser definitivas? Aliás, cada vez mais eu compreendo que o processo humano, o verdadeiro amadurecimento humano, é esse distanciamento que a gente vai fazendo do defeito para essa aproximação da virtude. Se a gente não cuida, a gente morre com os defeitos. Porque para transformar um defeito em virtude, a gente precisa ter, primeiro, a graça de Deus que nos auxilia, e depois o esforço humano. Essa luta diária, cotidiana, de você ter coragem de olhar para aquilo que é você, para os seus limites, e você descobrir que você pode fazer essa transposição. E é tão nobre, minha gente. Eu gosto de compreender o processo de santidade assim. O santo é aquele homem, aquela mulher que soube cuidar bem dos defeitos. O defeito é como se fosse um cachorro bravo. Se você não coloca na coleira, ele machuca você, ele machuca quem está do lado. Recorda-se daquela história do monge que dizia: dentro de mim moram dois cães, um bravo e um manso. E aí alguém perguntou: e qual deles prevalece? Qual deles é que tem mais força dentro de você? E o monge responde de maneira muito sábia: depende. Depende. Será mais forte aquele que eu alimentar. E é verdade.
Dentro de mim há sempre um homem virtuoso e há sempre um homem defeituoso. Por quê? Antropologicamente eu estou posicionado entre a condição de Adão e a graça de Cristo. Eu vivo o tempo todo na minha carne, na minha experiência de ser quem eu sou, o dilema. Ou eu aceito ser o homem defeituoso que Adão me herda, que Adão me lega, ou eu sou o homem virtuoso que Cristo me convida a ser e que me mergulhou na sua graça para que eu tenha a possibilidade de alcançar. A vida cristã é esse posicionamento. Estou entre Adão e Jesus. E aí vou escolher para que lado eu quero caminhar. Para que lado eu devo andar? Caminho na direção de Adão para alimentar ainda mais os meus defeitos e os meus limites, ou eu caminho na direção de Cristo para que eu possa superar os defeitos, os limites que a condição humana me coloca? E é um milagre muito interessante de ser vivido. É um milagre muito bonito de ser experimentado. Quando eu descubro que Adão não está tendo tanta força dentro de mim, porque Jesus está prevalecendo. E esse é o nosso desafio, minha gente. É o meu, é o seu. Começo o programa dizendo isso porque nós estamos marcados por esses dias, né? Essas semanas que antecederam o nosso dia de hoje. Tanta coisa triste noticiada, tanta coisa desastrosa acontecendo. Por quê? Porque ali aquelas pessoas decidiram viver sob os efeitos de Adão. Permitiram que os defeitos prevalecessem, que os limites prevalecessem, que o ódio, que o egoísmo, que a injustiça, que a inveja, que a mentira, que o crime prevalecesse. E é meu desafio, é seu desafio, dar esse passo cada vez mais, ir adiante na direção de Jesus, para que a gente possa viver essa transformação e para que a gente tenha esse efeito sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Hoje lembrando que é dos contrários que muitas coisas nascem, coisas positivas, não é verdade? Dos nossos avessos, sempre gosto de dizer, presta bem no seu defeito, presta bem atenção no seu defeito, para você saber qual é a virtude que dele pode nascer. Que na verdade, nós vamos adquirindo muitos vícios, muitos defeitos ao longo da vida, que se a gente não cuida, a gente nunca vai fazer essa transposição. O defeito é muito natural na vida humana. É muito natural que a gente se perca nos nossos limites. Eu sou limitado, você é limitado, a indigência faz parte da nossa história. É meu estatuto, é seu estatuto sofrer de indigências. Mas quem disse que essas indigências precisam ser definitivas? Aliás, cada vez mais eu compreendo que o processo humano, o verdadeiro amadurecimento humano, é esse distanciamento que a gente vai fazendo do defeito para essa aproximação da virtude. Se a gente não cuida, a gente morre com os defeitos. Porque para transformar um defeito em virtude, a gente precisa ter, primeiro, a graça de Deus que nos auxilia e depois o esforço humano. Essa luta diária, cotidiana, de você ter coragem de olhar para aquilo que é você, para os seus limites, e você descobrir que você pode fazer essa transposição. E é tão nobre, minha gente. Eu gosto de compreender o processo de santidade assim. O santo é aquele homem, aquela mulher que soube cuidar bem dos defeitos. O defeito é como se fosse um cachorro bravo. Se você não coloca na coleira, ele machuca você, ele machuca quem está do lado. Recorda-se daquela história do monge que dizia: dentro de mim moram dois cães, um bravo e um manso. E aí alguém perguntou: e qual deles prevalece? Qual deles é que tem mais força dentro de você? E o monge responde de maneira muito sábia: depende. Depende. Será mais forte aquele que eu alimentar. E é verdade. Dentro de mim há sempre um homem virtuoso e há sempre um homem defeituoso. Por quê? Antropologicamente eu estou posicionado entre a condição de Adão e a graça de Cristo.
Eu vivo o tempo todo na minha carne, na minha experiência de ser quem eu sou, o dilema. Ou eu aceito ser o homem defeituoso que Adão me herda, que Adão me lega, ou eu sou o homem virtuoso que Cristo me convida a ser e que me mergulhou na sua graça para que eu tenha a possibilidade de alcançar. A vida cristã é este posicionamento. Estou entre Adão e Jesus. E aí vou escolher. Para que lado eu quero caminhar? Para que lado eu devo andar? Caminho na direção de Adão para alimentar ainda mais os meus defeitos e os meus limites, ou eu caminho na direção de Cristo para que eu possa superar os defeitos, os limites que a condição humana me coloca? E é um milagre muito interessante de ser vivido. É um milagre muito bonito de ser experimentado. Quando eu descubro que Adão não está tendo tanta força dentro de mim, porque Jesus está prevalecendo. E esse é o nosso desafio, minha gente. É o meu, é o seu. Começo o programa dizendo isso porque nós estamos marcados por esses dias, né? Essas semanas que antecederam o nosso dia de hoje. Tanta coisa triste noticiada, tanta coisa desastrosa acontecendo. Por quê? Porque ali aquelas pessoas decidiram viver sob os efeitos de Adão. Permitiram que os defeitos prevalecessem, que os limites prevalecessem, que o ódio, que o egoísmo, que a injustiça, que a inveja, que a mentira, que o crime prevalecesse. E é meu desafio, é seu desafio, dar esse passo cada vez mais, ir adiante na direção de Jesus, para que a gente possa viver essa transformação e para que a gente tenha esse efeito sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Coincidência ou não, várias pessoas falando da mesma coisa. Só pegar alguns aqui por cima. A Luzia Rosa, por exemplo. O tema é: Padre, o que me falta? Tive uma crise séria de depressão, não queria saber de viver, acabei melhorando depois de muitos tratamentos, mas hoje em dia sou uma pessoa triste. Parece que falta algo em minha vida. Estou formada, trabalho em minha área, mas sinto vergonha de mim mesma. Neste mundo onde sucesso, beleza e riqueza são tão exaltados, eu me sinto uma perdedora. Minhas contas estão em dia, minha saúde também, minha família é ótima, tenho um relacionamento estável com o homem que amo, mas sou insegura, me sinto fraca e acho que vou desabar a cada abalo. Me sinto um fracasso. Suas palavras tocam meu coração, mas não consigo colocá-las em prática. Mais um. Gabriela. Nos últimos dias, Padre, tenho sentido uma ausência, uma falta, uma solidão dentro de mim. Nada que me impeça de trabalhar, de estudar como faço todos os dias, mas é uma falta grande que tenho sentido depois de uma relação que acabou há mais de 5 meses, e nos últimos dias tenho sentido muita falta. Padre, estou escrevendo pois estou precisando muito de ajuda. Estou vivendo o pior momento da minha vida e não sei o que fazer. No último dia 12 de agosto, Dia dos Pais, tive uma decepção tão grande que acabei atentando contra a minha vida. Graças a Deus fui salvo a tempo e hoje estou aqui pedindo ajuda, pois não consigo me reerguer. Estou me sentindo fraco, sem ânimo, com vontade de desistir de tudo. Tenho orado, rezado, tenho ido à igreja, mas parece que nada tem adiantado. Sinto meu coração cada vez mais agoniado, cheio de rancor, tristeza e amargura, e não sei mais o que fazer. Padre, tenho 19 anos e gostaria de desabafar. Estou passando por uma fase complicada, estou desempregada, indo mal na faculdade de psicologia que meu pai paga para mim. Semestre passado peguei 3 dependências em matérias e vou ter que refazê-las. Nesse semestre estou pior. Estou desmotivada, sem ver uma luz no fim do túnel. Eu me sinto inútil e tenho medo de não ser uma boa profissional, pois minha mãe sempre me afirma: você vai ser uma profissional que não sabe de nada. Estou procurando estágio em RH, mas está cada vez mais difícil. Já pensei que irei morrer, pois nada parece dar certo, a não ser para as outras pessoas. Como livrar-me desta sensação de que sou um fracasso? Essa foi a Cássia. Agora aqui, a Neuza. Padre, tempos atrás,
tivemos um caso, uma tentativa de suicídio na nossa família. Estou muito preocupada, pois tenho visto muito sofrimento ao meu redor e muitas pessoas procurando o suicídio como uma solução para a vida. Padre, o que está acontecendo com a gente? Por que as pessoas estão perdendo o sentido para a vida e estão desistindo de viver por qualquer motivo? Neuza Maria, São Paulo. Veja bem, eu tenho para mim, minha gente, que a vida, ela é difícil para todo mundo. Todos nós temos motivos para desistir, todos nós temos um motivo forte hoje, poderíamos dizer assim, para eleger e falar, olha, estou justificado, eu vou entregar os pontos agora. Muitos de nós. Pode ser que você que esteja nos assistindo, esteja neste grupo. Dos que são justificados, dos que têm motivo sério para desistir da vida, ou até mesmo para assumir esse fracasso como definitivo e parar de lutar. Justificados, você pode muito bem, estando justificado, assumir isso para você mesmo. Olha, não quero mais. Agora eu pergunto, o que é que tem faltado ao nosso coração para a gente chegar a um ponto desse? Eu não sei, eu posso estar errado, mas em outros momentos parecia que as pessoas estavam mais dispostas a viver, né? Enfrentavam com mais coragem as dificuldades. Converse com seu avô, converse com sua avó, converse com seus tios mais velhos, e você vai ver que em outros tempos as dificuldades eram as mesmas, mas parecia que as pessoas estavam um pouco mais preparadas para o sofrimento. Eu fico muito preocupado com o nosso despreparo para sofrer. Eu fico muito preocupado como nós estamos hoje entregando os pontos muito facilmente. Ou como nós estamos aqui, como os 3 primeiros que eu li. Cheio de motivos para viver, cheio de experiências positivas para analisar e considerar, né? Olha para a vida e descobre que tem um monte de coisa boa, mas lá no fundo falta alguma coisa que nós não sabemos dar nome. O que será que tem nos faltado, minha gente? Por que será que depois de ter buscado tanto, de ter alcançado tanto, porque hoje a primeira grande característica do mundo moderno é justamente esta, é oportunizar. Por isso que Sartre já dizia, de maneira muito sábia, na leitura que ele fazia desse mundo moderno, que a fonte das angústias era justamente as possibilidades. Quanto mais o ser humano pode, mais ele se angustia. Estranho isso, não é? Poder muito nos causa desconforto. Hoje você pode escolher tantas coisas para a vida, você pode ir a tantos lugares, e isso lhe angustia. Ou então, depois de já ter conquistado muito, olha para dentro do coração e descobre que há muito pouco de tudo isso que foi conquistado que realmente dê significado à vida. Eu penso que nós estamos vivendo muito para fora. O mundo é assim, ele nos convida a sair para fora o tempo todo. A cultura tem sido produzida para isso. É impressionante como nós estamos vivendo numa época onde nós estamos sendo nivelados por baixo. A música que é produzida para a gente ouvir, o texto que é produzido para a gente ler, a programação de televisão que é feita para a gente, para nos entreter. É impressionante como falta espaço em tudo isso para a profundidade. E julgados para fora o tempo todo. As nossas crianças estão assim. Os nossos adolescentes estão assim, os nossos jovens estão assim, os nossos adultos estão assim, indispostos com a profundidade. E porque estamos indispostos com a profundidade, estamos indispostos a nós mesmos, às nossas questões, as mais fundamentais.
Como faz falta na vida humana profundidade, reflexão. Por quê? É a partir dela que nós ajudamos a dar significado ao que a gente conquista. É a partir dessa profundidade que gera uma maturidade, é que a gente tem condições de escolher com um pouco mais de sabedoria, para que a gente não se perca neste emaranhado de possibilidades. E aí entra a frase bíblica, minha gente: de nada vale ganhar o mundo inteiro se perder a si mesmo. Você sabe que isso para mim tem sido a frase crucial do Evangelho. Se você perguntar para mim, padre, qual é a frase do Evangelho que mais lhe persegue nos últimos tempos? É esta: de nada vale eu ganhar o mundo inteiro se eu perder a minha vida. Não é verdade? De nada vale eu ter reconhecimento, eu estar nisso, naquilo, primeiro lugar nisso, primeiro lugar naquilo. Você? De nada vale você ganhar todas as oportunidades, se essas oportunidades estão roubando você. Isso é fundamental. De nada vale você ganhar o mundo se comprometer essa realidade, a mais íntima, que é a que faz com que você possa ver significado naquilo que você fez. Você já me escutou falar sobre isso? Que o único sucesso que vale a pena é aquele que nos dá o direito de deitar a cabeça no travesseiro todo dia à noite e você dormir tranquilo sabendo que você foi o ser humano que poderia ter sido. Falta Deus na nossa vida, minha gente. Falta vida interior. Padre, eu estou já com a minha faculdade, estou feliz no meu trabalho, tenho um bom marido. Você ouviu? Mas não sei o que me falta, padre. Lá no fundo tem uma tristeza que eu não consigo consolar. Eu ouso dizer que o grande déficit, a grande deficiência do ser humano nos dias de hoje é vida interior. Saber fazer silêncio, saber buscar a profundidade, ficar amigo da profundidade. Eu fui ver agora, na semana passada, aquele musical que está no Rio de Janeiro, que conta uma homenagem aos 50 anos de carreira de Milton Nascimento. Nada será como antes. Você sabe o que mais me emocionou? Claro, é uma montagem muito bonita, com muita competência, os cantores são brilhantes, o espetáculo é muito delicado, o cenário muito bonito. O que mais me chamou a atenção, ao ouvir essa trajetória musical deste grande homem que é o Milton, ouvir um pouco da história da sua vida através daquelas canções, foi justamente identificar que não tem uma letra daquelas canções que seja idiota e que idiotize no momento que nós ouvimos. É poesia pura. E porque é poesia pura, é vida. É vida. A caneta daquele homem é poderosa. Por quê? Porque Milton é um homem profundo. É um artista profundo. É um artista que mergulhou nas questões humanas. É um artista que mergulhou nas dores humanas e sobre elas poetizou. Escreveu música. E lá, quando saímos inebriados, eu com os amigos que foram ver comigo, quando saímos de lá, comentamos isso. Que falta fazem esses artistas nos dias de hoje para comporem a vida sonora da nossa vida, a trilha sonora da nossa vida. Porque em outros tempos, lá pela década de 70, 80, poesia e música popular brasileira era a mesma coisa. Engraçado isso, né? Nós ouvíamos poesia no rádio, nós ouvíamos letras que falavam ao nosso coração, que de alguma forma nos aprofundava. Porque toda vez que você lê um texto que é sério, que está tocado pela sensibilidade e que trata as questões humanas com responsabilidade, você
no ato de ler, tem a oportunidade de ser profundo. Quando você lê um poema que foi escrito com responsabilidade, com sensibilidade de quem realmente mergulha nos mistérios das questões humanas, você é automaticamente tocado e convidado a ser profundo também. Quem lê coisas profundas vai ficar profundo também. Quem escuta músicas que de alguma forma lhe convide a viver a profundidade dos sentimentos, vai lhe favorecer isso. Agora, se você fica nesse, me desculpe o termo, né? É melhor nem usar os termos, deixa pra lá. Se você insiste em reduzir a sua cultura musical a esse lixo que nos é oferecido, com essas expressões o tempo todo cheias, com essas construções o tempo todo cheias de duplo sentido, rasas, absolutamente rasas. Se você se limita a dar esse alimento para a sua alma, cuidado para que você também não venha engrossar o time desses que estão perdendo o sentido da vida. A vida, minha gente, exige o tempo todo um cultivo. E se nós não cultivarmos essa vida com responsabilidade, nós vamos ficar sem graça. E perder a graça é perder o elan vital, é perder a disposição de acolher as manhãs, é perder a disposição de acolher o cotidiano, que por mais ordinário que seja, tem um motivo profundo para mim. E isso não é questão de ser estudado, não. A minha mãe é uma mulher absolutamente simples, não teve oportunidade nem de fazer o primário completo, e a minha mãe é uma mulher que foi educada para a sensibilidade. A minha mãe aprecia a arte, ela sabe apreciar a profundidade, e mesmo quando não é capaz de compreender as palavras mais difíceis que estão ali, ela é capaz de sentir e de se interessar por elas. O problema, minha gente, é que essa cultura rasa que está sendo produzida hoje no Brasil e no mundo, ela tem colocado desde muito criança nos nossos filhos a indisposição com a profundidade. E depois, indispostas com a profundidade, elas não serão capazes de lidar com suas questões, porque as questões humanas são sempre profundas. Tem que mergulhar muito dentro de si mesmo para se compreender, para não se permitir ser levado, ser roubado. E é aí que a gente se perde. A gente ganha o mundo inteiro, mas a gente perde a própria alma. A gente perde a própria vida. Não é para ser assim. Para mim isso é exercício religioso, viu? É discurso da religião, sim. A gente voltar às questões profundas. A gente voltar a dispor o nosso coração para os grandes escritores, para os grandes compositores, ouvir um pouco de música que realmente possa mexer com o nosso coração, que possa provocar dentro de nós uma reflexão, um bem-estar diferente desta euforia que faz parte dos nossos dias e que tem se transformado na regra. Precisa ser assim, volto a dizer. Hoje você tem a oportunidade de trazer isso para a sua vida. Tem tanta coisa boa à nossa disposição. Não seja raso. Você não merece. Trate-se de um jeito que você merece. Trate-se com profundidade. Ofereça-se estes alimentos que poderão gerar em você essa profundidade maior, para que você não engrosse o time destes que estão perdendo o sentido da vida. Traga Deus para a sua vida. Traga Deus para o seu dia a dia. Tenha a oportunidade de ficar a sós com Ele. O encontro com Deus começa com um simples colocar-se à disposição dEle. Calar os ruídos do mundo e colocar-se na presença dEle. E dizer: eu estou aqui, Senhor.
Me ajude a reencontrar a profundidade. Me ajude a vencer essa tentação de ser raso, de ser idiotizado, né? de permitir que a filosofia que idiotiza o mundo de hoje venha me idiotizar também. Quebre este vínculo. Agradeço por compartilhar este momento de reflexão. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas próprias experiências. Não se esqueça de se inscrever para mais inspiração e convidar outros a fazerem o mesmo.